Talvez alguém ache que você tem inveja dele, e você não tem coisa nenhuma. O diabo cria situações de divisão, de discórdia. E mesmo que alguém sinta inveja de você, a sua vida de oração vai te blindar, vai te proteger e mais, vai converter o coração do invejoso. Não se preocupe só de se proteger, mas também de estar cheio, revestido de Deus. As flechas do inimigo batem e voltam. Eles vão se converter por causa do seu exemplo. Mas se os seus olhos não estiverem olhando para o céu, um dia a inveja te pega. Um dia a inveja dos outros te pega e pega o seu coração. Que alegria, meus irmãos. Vamos nos sentando e rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dá-me força contra os vossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, né, meus irmãos? Deus nos dá surpresas que a gente não espera. Olha, o padre João Luiz é uma surpresa, a gente não esperava. Deus mandou. A vinda da imagem de Nossa Senhora nesse dia não foi marcado há tempos, não. Foi uma surpresa de Deus também. Deus dá sinais de como Ele está feliz com este povo que está dizendo sim ao chamado dEle. Deus está dando sinais. E hoje, nesse dia, estamos nesses dias de preparação para a Quaresma de São Miguel. Estamos extirpando os vícios da nossa vida. E hoje Nossa Senhora vem nos dizer que não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos. Eu fiquei pensando, Senhor, eu vou falar contra a inveja nesse dia de hoje. E o que tem a ver a inveja? Eu queria tanto falar de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, falar de Nossa Senhora de Fátima. Ela vem nos visitar nesse dia da Rainha dos Anjos, nós que rezamos todas as noites a oração da Rainha dos Anjos. E o Senhor pediu para eu mostrar como Nossa Senhora vai ser a solução, aquela que vai expulsar todo tipo de inveja. Mas às vezes a gente olha para dois aspectos da inveja e não olha para talvez o pior de todos. A gente muitas vezes se preocupa, e me deixa dizer, às vezes se preocupa até demais, com a inveja que as pessoas têm de nós, com o mal que as pessoas querem fazer a nós, sendo que no Evangelho o nosso Rei, o nosso Mestre, aquele que Nossa Senhora disse, fazei tudo o que Ele vos disser, Ele vos disse, não se preocupem, não tenham medo dos homens, que não podem fazer mais do que tirar a vida, e até um fio de cabelo de vocês está contado. Não tenham medo dos homens. Tudo bem que em outra passagem Jesus diz para ser prudente, como uma serpente, cuidado com os homens, eles te levarão à prisão e tudo, mas em outra passagem ele diz, não temais, temais antes aquele que pode precipitar o corpo e a alma na geena, na perdição. Então, primeiro ponto, cuidado para a gente não colocar um medo exagerado na inveja dos outros. Quem está junto de Deus é imbatível. Repete isso. Quem está junto de Deus é imbatível. Segundo ponto que nós também vemos da inveja, e temos que ver mesmo. Às vezes a gente se preocupa com a inveja que está fora e não percebe que existe alguma inveja dentro. Recentemente o irmão Manuel Maria fez uma pregação sobre inveja, muito boa por sinal, para você perceber quais sinais de pessoas invejosas, mas para você perceber também quando você está sendo invejoso e às vezes a gente não percebe. A serpente é sorrateira, sutil, e sem a gente perceber, a gente está agindo igual a ela. Uma vez
Uma irmã falava, olha, minha mãe foi traída pelo meu pai, mas ela estava na novela torcendo para a mulher errada, para a amante. Sem perceber, a gente começa a entrar no lado errado, porque vai contaminando, a serpente é sutil. E esses dois aspectos, tudo bem, você tem que ter a prudência, aprender a ser prudente com pessoas invejosas. Você tem mais ainda que tomar conta para esse veneno não entrar dentro de você. Mas tem um terceiro aspecto que hoje, nessa grande alegria de estar aqui presente, a nossa Mãe do Céu, eu quero dizer uma outra inveja, que talvez a gente, graças a Deus, quem faz parte do exército de São Miguel tenha acordado para isso. Efésios capítulo 6 vai dizer, meus irmãos, nós não lutamos contra homens de carne e sangue. O nosso combate é contra os espíritos espalhados pelos ares, os espíritos das trevas espalhados pelos ares. A nossa guerra não é contra o nosso irmão. A nossa guerra é, muitas vezes, contra nossas inclinações ruins. Mas existe um outro que a Bíblia vai dizer que toda inveja entrou no mundo por meio dele. Eu queria que você, junto comigo, mergulhasse agora na palavra de Deus. Quem veio armado, levante a mão com a sua arma. Uma arma, duas, três. A Sagrada Escritura, sua arma. Quem está com a arma? Temos outras armas sim. Os sacramentais, o terço. Gente, vamos criar vergonha. Católico precisa usar mais a Sagrada Escritura. Sabe por quê? Porque um católico ignorante, pode falar mais alto, católico ignorante, agora que os outros ouviram, pode dizer de novo, católico ignorante, isso mesmo. Um católico que não conhece a palavra, o protestante chega com a mesma conversa de sempre, com os mesmos versículos decorados, aí você pergunta, o que tem 10 versículos depois? Ele não sabe, mas aquele que fala para não fazer imagem, ele fala. Mas aquele que fala 5 capítulos depois que Deus mandou fazer uma imagem, ele não sabe. Não sabe aquele outro livro que vem logo em seguida, que Deus mandou fazer também a serpente de bronze. Então, se você não conhece a Escritura, o texto fora do contexto é um pretexto. Eles vão pegar uma passagem isolada e diz, olha aqui, vocês são idólatras. E você não tem conhecimento, não tem argumento. Se você não ama, se você não conhece, você não ama. Se você não quer conhecer o Deus que te ama e fala com você, oração é conversa, é diálogo, não é monólogo. Não é só pedir, 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 é falar com Deus e ouvir a Deus. Sem a palavra de Deus você não ouve. Por isso é muito importante vir e trazer a Sagrada Escritura toda vez que você vier para um encontro. E outra, é importante você ter no seu carro a Sagrada Escritura, é importante você andar com ela. Que bom que hoje a gente tem no celular também, mas é importante que você tenha assim, física também. E eu quero convidar a você abrir a Sagrada Escritura católica. Se for a protestante, você não vai encontrar essa passagem bíblica. Livro de Sabedoria, capítulo 1, versículo 13. Quem está com a Bíblia aqui já achou, sim ou não? Amém ou misericórdia? Outra, a gente tem que aprender a manusear a Sagrada Escritura. Saber usar a arma. Já pensou um soldado que é abordado pelo bandido, mas ele não sabe usar a arma? Tem uma das melhores armas na mão, mas não sabe usar. Se você não treinar, você não vai saber. Eu falo a passagem bíblica, você vai achar num instante. Irmão, é difícil demais para mim, é nada. Já vi testemunho de muitas pessoas que eram analfabetas e com a Sagrada Escritura, aprendeu a ler com a Sagrada Escritura e é uma agilidade com a Bíblia. Nosso Senhor quer nos ensinar a guerrear. E no versículo 13 do capítulo 1 do livro da Sabedoria, Sabedoria 1,13, diz assim: Deus não é o autor da morte, a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma.
Ele criou tudo para a existência. E as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas não há nenhum veneno de morte, e a morte não é a rainha da terra. E agora o capítulo 2, versículo 23, se possível sublinhe essa passagem. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade, e o fez à imagem da sua própria natureza. Olha que lindo. Deus criou o homem para a vida. A morte não iria existir. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. Versículo 24. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao partido dele provarão a morte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Anota, se você não trouxe a Bíblia, anota pelo menos esse versículo. Sabedoria, capítulo 2, versículo 24. Deus não criou a morte. A Bíblia está dizendo, a morte entrou no mundo por uma outra inveja muito maior do que o seu colega de trabalho. Muito maior do que alguém que você acha que tem inveja de você e quer seu mal. Inveja do demônio. E a morte entrou no mundo pela inveja dele, e vão experimentar a morte aqueles que estão do lado dele, do partido dele. Assim está escrito na Bíblia. Em Gênesis capítulo 3 vai dizer que Deus criou 2 partidos, a serpente e os seus descendentes, e a mulher e os seus descendentes. O livro do Apocalipse vai falar a mesma coisa que o Gênesis. Existe uma serpente que tem ódio, e a antiga serpente se tornou um dragão, está lá no Apocalipse. E o ódio que ele tinha a essa mulher que foi profetizada cresceu. Está no Apocalipse, gente, está na Bíblia católica e evangélica. E os que são seguidores da mulher, está lá no capítulo 12, são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. E os que são da serpente são aqueles que não querem obedecer. E especialmente o 10º mandamento nos manda banir a inveja. Se você quiser anotar também, eu quero fazer uma pesquisa aqui. Vamos ver se em casa você não passa vergonha. Mas quem está aqui em público pode passar vergonha. Mas é uma vergonha que vai ajudar a converter, a mudar de vida. Quem aqui, sejam sinceros, gente, quem aqui tem o catecismo da Igreja Católica na sua casa? Levanta a mão. Talvez um pouco mais de 1/3. Estão de parabéns. Palmas para os nossos irmãos que têm o catecismo. E quem lê pelo menos uma vez por semana, levanta a mão. Diminui um bocadinho, né? Agora quem não tem, cria vergonha na cara. Porque se você não conhece o que a igreja ensina sobre a Sagrada Escritura, está no catecismo. Há 2000 anos que a igreja ensina a mesma doutrina. E o catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: a lei de Deus nos diz, não cobiçarás. Não é violar este mandamento desejar obter as coisas que pertencem ao próximo, contanto que sejam meios justos. Vamos dar um exemplo. Você vê que um amigo seu tem uma loja muito bonita. E você diz, sonhava ter uma loja como essa. E você trabalha para conseguir os meios para comprar aquela loja. Isso não é a cobiça que é condenada pelo 10º mandamento. Isso não é a inveja que é condenada pelo 10º mandamento. Mas a igreja vai dizer, aqueles comerciantes que desejam que os outros passem necessidade, aqueles que, os médicos que desejam que haja pessoas doentes, os legalistas, advogados, que desejam que haja muitos problemas para que eles tenham casos para resolver, aí você está desejando o mal, porque você deseja algo bom. Quando fala não cobiçar, o 10º mandamento, catecismo número 2538, exige que você deve banir a inveja do coração. A inveja é um pecado capital e é uma tristeza que se sente diante da felicidade do outro,
do bem do outro. E Santo Agostinho vai dizer: a inveja de todos os pecados é o pecado do diabo por excelência. O diabo tem todos os pecados, só não tem o pecado da carne, né? Porque ele não tem carne. Mas é dele que vem a fonte dos pecados todos. Mas o pecado por excelência do diabo é a inveja. E por que a Bíblia está dizendo para a gente, você anotou aí, Sabedoria 2, que a inveja entrou no mundo por causa do diabo? Olha só, gente, esse ensinamento é muito importante para a nossa quaresma de São Miguel, que a gente vai entrar agora, e para você entender por que Deus está fazendo tanto milagre na quaresma de São Miguel, mas tanto milagre. Por que Deus profetizou em Daniel capítulo 12 que ia chegar um tempo mais difícil de todos, e nesse tempo seria o tempo que iria surgir Miguel? Vamos entender, pelo que está escrito na Sagrada Escritura, a morte entrou no mundo por causa da inveja. Deus, quando criou o homem, Deus não desejou a morte. Sabe como é que seria? Nós iríamos viver, exercitar no amor, exercitar em sair de nós mesmos. Por isso Deus criou diferente o homem e a mulher, porque você amar o diferente é você sair de si, você aprender a compreender aquele que não é igual a você, e a doação mútua do homem e da mulher, gerando os filhos, os dois iriam renunciar a si mesmo pelo bem dos filhos. E nesse exercício de amor, de sair de si, de amadurecer no amor, Deus iria recolher como se fosse um fruto que desenvolve, quando ficou maduro a gente pega, né? Então, assim como Nossa Senhora, quando chegou no final da missão dela, foi levada em corpo e alma para o céu, assim seria o destino de todos nós. Muitas vezes alguns católicos não sabem disso. Deus não criou a morte. Deus não criou a morte, não existiria a morte. Nós seríamos arrebatados para a recompensa. Cumprida a nossa missão, o Senhor nos levaria, como fala de Elias, de Enoque, como Nossa Senhora, nós iríamos ser levados ao céu. E a Bíblia está dizendo que por causa da inveja de Satanás, a morte entrou no mundo. Mas inveja de quê? Nós vamos aprender com a tradição da igreja, interpretando a Sagrada Escritura, que a grande inveja do diabo, o diabo mesmo vai dizer no exorcismo, ele é obrigado a dizer, porque o exorcista tem a autoridade de Cristo, e quando ele diz que em nome de Jesus ele diga, ele é obrigado a dizer o que ele não quer dizer. E o padre que era o responsável dos exorcistas de Roma, o padre Francesco Bamonte, ele vai contar que o demônio, ele dizia que ele estava tudo bem com Deus, ele não tinha nenhum problema com Deus antes, mas quando Deus revelou que Deus iria se fazer um homem, e eles teriam todos os anjos que servir a um Deus feito homem, e consequentemente servir a um homem, isso aí começou a mexer com ele. Imagina que o seu anjo da guarda estava lá na hora da prova, e Deus disse assim: olha, eu vou me fazer homem, e eu serei o rei de toda a criação, e você vai ter que me adorar feito homem, e servir a todos os seres humanos. E Deus revelou para o seu anjo da guarda, que ele iria ter que te ajudar a chegar no céu. Seu anjo da guarda disse: sim, viva, eu vou cuidar dele, eu vou amá-lo, né? Por isso ele está aí do seu lado agora, olha para o seu lado. Você não está vendo não, mas ele está dando um sorriso muito bonito para você. Você já disse oi para ele hoje? Pois diga, muito bem, esse é o exército de São Miguel. Palmas para vocês agora, não é só puxão de orelha não. Você em casa disse oi para o seu anjo da guarda? Isso é muito importante, gente. Porque eu repito, a guerra que a gente combate não é contra homens de carne e sangue. Existe uma inveja acima de nós, que instiga as pessoas a terem inveja. Eu não estou justificando de quando uma pessoa se deixa levar pela inveja, que ela não tenha culpa. Mas o nosso combate não é contra as pessoas. Se a gente lutar contra as pessoas, a gente vai perder. Nós precisamos enxergar o mundo espiritual. Quando o diabo soube que Deus iria se fazer carne, ele começou a ficar revoltado. Ele não era o diabo ainda. A palavra diabolos significa o divisor, o adversário, o inimigo.
Ele ainda não era o diabo, era Lúcifer, que significa o portador da luz. Sabe por que ele era chamado de Lúcifer? Portador da luz. Deixa eu ver se eu faço um símbolo aqui para vocês. Imagina que Deus está aqui, e a luz de Deus se distribuía para os anjos através de um modo hierárquico. Aquele que era o maior transmitia para os menores, que transmitia para os menores, como se fosse uma pirâmide. Lúcifer, ele era o portador de toda a luz de Deus para iluminar todos os outros anjos. De todos os 9 coros angélicos, ele era até maior do que os serafins. Ele estava acima e ele era o portador da luz. Mas quando Deus revela que ele vai se fazer carne, ele se incomodou porque ele queria que Deus se fizesse da natureza angélica e não de um ser inferior aos anjos como nós. Porém, ele entendeu uma coisa, um detalhe que foi o grande ódio dele. Deus se tornar um homem, ele teria que ter uma mãe. Para Deus se tornar um homem, o corpo onde ele iria se encarnar precisava ser perfeito, sublime. E ele era a obra-prima de Deus. Lá no livro de Jó você vai ver, falando do Behemoth, né? É a alusão a Lúcifer, vai falar que ele era a obra-prima de Deus. Ele pensava que nunca nenhuma criatura igual a Deus, nunca ninguém poderia ser. Ele sabia disso. Deus é infinito, Deus é criador, Ele é criatura. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Por isso que em Isaías 14, esse texto, se quiser anotar é importante, Isaías 14, esse texto que a igreja atribui a Lúcifer, ele diz, eu vou me colocar do lado do Altíssimo. Ele queria se colocar do lado. Porque ele era a grande criatura, mais bela, mais perfeita, mais plena. Ele que transmitia a luz a todos. Aí quando Deus revela que ele vai se fazer carne, ele entende que para isso ele vai precisar de um corpo humano, de uma criatura humana. E quando Deus revela que esta criatura, onde ele iria se fazer carne, seria mais perfeita do que ele deveria obedecer a ela, ela seria a rainha dele, porque obedecer a um Deus que se fez inferior já é uma humilhação. Deus se fez homem, mas pelo menos ele é Deus. Mas vai existir uma que vai ser maior do que ele, uma criatura humana, uma mulher. Olha, não sou eu que digo isso não. O padre Bamonte vai contar um exorcismo onde ele disse assim: eu recusei aquele Deus, porque ele fez ela. Eu não suportava que ela estivesse ao lado dele. Eu não suportava que uma criatura humana estivesse acima de mim, porque eu era o anjo mais belo, mais belo, mais belo. Olha como ele é louco. Olha como o orgulho deixa a pessoa louca, né? Ele repete várias vezes que ele era o mais belo, o maior. Eu era Lúcifer, o anjo por excelência. Olha só, gente. Ele vai dizer em outra ocasião: eu não suporto que ela esteja ao lado dele, acima de mim. Eu era o anjo mais belo, maior. E vai dizer: que afronta, conceber sem pecado um de vós, que afronta. A Imaculada é a maior afronta que Deus nos podia fazer a eles. E assim ele foi conquistando os anjos rebeldes, dizendo que era uma grande afronta que não poderiam aceitar. E aqueles que eram do partido de Lúcifer, 1/3 dos anjos, diz a tradição da igreja, também se revoltou com essa inveja. Claro que primeiro foi um orgulho de querer ser igual a Deus, mas o filho do orgulho foi a inveja. Outra passagem ele vai dizer: eu sou espírito, puro espírito. Por que não eu? Por que não eu? Eu sou espírito puro. Por que não eu em vez daquela? Sim, por quê, hein? Por quê? Por quê, hein? Por que ela? Olha a revolta dele, gente. E logo depois ele acrescentou: ela é uma criatura, eu não, eu sou Deus. Claro que ele não é Deus, né?
mas a soberba deixou ele tão louco. João Paulo II diz assim: como compreender que os anjos, sendo tão inteligentes, ainda mais Lúcifer, sabendo que ele nunca venceria Deus, ele pudesse se revoltar, sabendo que seria uma desgraça eterna? E o próprio João Paulo II vai responder, baseado no ensino da igreja: o orgulho deixa a pessoa cega. Você já parou para prestar atenção quando uma pessoa está no afã de fazer uma coisa para o bem dela, né? Ela sabe que aquilo ela pode se machucar, pode acontecer uma coisa ruim, mas a pessoa fica tão tomada por aquela paixão, não é? Que a pessoa mesma fica cega. E assim aconteceu. Lúcifer, consciente, sabia, mas ele se tornou cego pelo orgulho, pela soberba. Em outra passagem ele vai dizer, o padre: uma vez eu o ouvi gritar num exorcismo: eu sou Lúcifer, o mais luminoso de todos os anjos do céu. Rebelei-me contra a vontade de Deus, porque eu não quis me sujeitar à majestade do Nazareno. Ficava-me muito bem estar debaixo do poder de Deus no céu, mas eu não queria estar abaixo do Nazareno, que havia de nascer de uma mulher. E então eu disse: ou tu me fazes igual a ti, ou eu combaterei contra ti, porque eu nunca me rebaixarei, nunca, a um Deus que se torna a carne humana, que assume os traços humanos e um corpo humano. Ele disse, está em Jeremias capítulo 2, o grande brado dele: não servirei. Então, a inveja foi a causa de toda desgraça entrar no mundo. E por isso que hoje, eu não tinha percebido isso antes, mas a coisa mais propícia foi ser o dia de Nossa Senhora Rainha dos Anjos e ser o dia da visita de Nossa Senhora. Porque a inveja, ela é própria de pessoas que não têm intimidade verdadeira com Deus. A inveja, ela é própria de quem ama muito essa terra, de quem deseja muito as coisas da terra e experimentou muito pouco das coisas do céu. A inveja, ela pode chegar num grau tão terrível, de que você pode cometer os piores crimes que existem. A igreja ensina assim: esse vício da inveja tem vários graus. Quando você tem inveja por causa de bens terrenos, por causa de beleza, força, poder, riqueza, ela tem a gravidade maior ou menor, dependendo das circunstâncias. Mas se ela disser a respeito dos dons espirituais, das graças que Deus concede, das graças concedidas por Deus a um irmão, isso constituirá um dos mais graves pecados contra o Espírito Santo, que se chama inveja da graça fraterna. Se você percebe em você traços de inveja, extirpa isso do seu coração o mais rápido possível. Porque um dos 6 pecados contra o Espírito Santo, o que é isso, irmão? É o único pecado que não existe perdão. A pessoa, se ela deixar avançar num grau de inveja, deixar isso crescer dentro de você, pode chegar num tal grau que você entre num labirinto, que você não vai mais querer se arrepender, e isso significa perdição eterna. O pecado contra o Espírito Santo. A Bíblia vai mostrar o primeiro pecado, depois de Adão e Eva pecarem por orgulho e desobediência. O primeiro fruto desse pecado deles foi o pecado do filho deles, que gerou o assassinato. O primeiro assassinato no mundo foi por causa da inveja. E quando Caim, sabe por que Caim teve inveja de Abel? Porque ele não tinha intimidade com Deus. Abel oferecia para ele o melhor do seu rebanho, para Deus. Caim oferecia o restinho. Ele queria aproveitar dessa vida. Quando uma pessoa tem os seus olhos fixos nessa terra, ela vai ser tomada, carcomida pela inveja. E ele não quis agradar a Deus, não dava o melhor para Deus, e viu que o seu irmão era bem visto aos olhos de Deus. E Deus vai dizer assim a Caim: Caim, o pecado está na sua porta, como um animal acuado, pronto para atacar.
mas tu tens o poder para dominá-lo. Nós temos o poder para dominar as tentações da inveja e todas as outras, porque a graça de Deus nos dá. Os humildes recebem a graça de vencer. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas Caim não ouviu a voz de Deus, desprezou essa voz de Deus. E o que aconteceu? Santo Agostinho diz que a inveja é o caruncho da alma. Caruncho é aquele bichinho que come arroz, come o feijão, que também é igual cupim, come a madeira e transforma naquele pozinho, né? Pois é, o caruncho da alma, Santo Agostinho diz, é inveja. Se você não corta logo que você perceber, ela vai tomar conta. E isso aconteceu com Caim. A primeira morte na Bíblia foi por inveja. A inveja pode levar às coisas mais terríveis. Se você for ver José do Egito, uma das histórias mais lindas da Bíblia, ele foi vendido pelos próprios irmãos por causa da inveja. Em Mateus 27:18, vai dizer que o próprio Jesus, a causa de matarem Jesus foi inveja. Ele foi entregue por inveja. Está escrito em Mateus 27:18. Mas eu quero ver com vocês uma passagem bíblica, gente, que vai nos ajudar a gente vencer esse grande perigo, porque o nosso grande inimigo é Satanás. Se você nunca sentiu inveja, Deus seja louvado, mas ele não se cansa de gerar entre os seus irmãos e entre você. Talvez alguém ache que você tem inveja dele, e você não tem coisa nenhuma. O diabo cria situações de divisão, de discórdia, e mesmo que alguém sinta inveja de você, a sua vida de oração vai te blindar, vai te proteger, e mais, vai converter o coração do invejoso. Não se preocupe só de se proteger, mas também de estar cheio, revestido de Deus. As flechas do inimigo batem e voltam. Eles vão se converter por causa do seu exemplo. Abra em Mateus capítulo 19. Em Mateus 19, tem uma passagem muito interessante. Aliás, em Mateus 20. Vocês conhecem aquela passagem que 2 discípulos pediram à mamãe. Olha, gente, o discípulo amado que ficou junto com Nossa Senhora, esse aqui, ó, João, junto com o seu irmão Tiago, era um santo. Mas antes de se tornar um santo, ele era miserável como nós. Os discípulos eram ainda fracos, eles tinham ambição das coisas terrenas. Os olhos não estavam voltados para o céu em primeiro lugar. Não é errado você cuidar das suas necessidades daqui, mas se os seus olhos não estiverem olhando para o céu, um dia a inveja te pega. Um dia a inveja dos outros te pega e pega o seu coração. Então, eles dois falaram: mamãe, Salomé, diz para Jesus, para a gente ser os primeiros, para que sejamos os primeiros, eu sente à direita e meu irmão à esquerda. E quando eles fazem esse pedido, vocês lembram o que aconteceu com os discípulos de Jesus? Ficaram furiosos, de raiva e de inveja desses dois, pedindo para se sentar à direita ou à esquerda. E olha o remédio que Jesus vai dar. Os 10 outros que ouviam tudo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações subjugam as nações, que os grandes governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça o vosso servo. E quem quiser se tornar o primeiro, se faça o escravo de todos. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por uma multidão. Essa para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está dizendo algo muito importante. Existem os grandes no mundo, para Deus eles serão pequenos, ou talvez eles nem se salvem. Existem aqueles que são servos, eles serão grandes para Deus. Existem aqueles que se tornam escravos de todos. Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, São José.
eles serão os maiores. Jesus está dando uma dica que ninguém obedeceu melhor do que Nossa Senhora. Santa Teresinha do Menino Jesus disse assim: escolha o último lugar, ninguém vai ter inveja de você. Às vezes você tem uma condição financeira boa, mas será que você precisa ostentar? Você precisa mostrar? Será que isso não é falta de modéstia? Às vezes você não tem condição financeira boa, mas você quer mostrar que tem o que não tem. Às vezes você quer parecer algo muito aos olhos dos outros. Isso é um sinal de um vazio que existe dentro. O cristão, ele se veste com dignidade. O cristão, ele pode usar perfume. O cristão, ele pode se cuidar e deve. Mas o cristão que coloca as aparências e o que os outros pensam de mim em primeiro lugar, ele ainda não aprendeu a ser cristão de verdade. Se você escolher a simplicidade e o último lugar, não vai ter invejoso ao seu redor. Não vai ter invejoso ao seu redor. O ministério está por aí, com a Augusta. Não vai ter invejoso ao seu redor. Santa Teresinha está ensinando a escolher o último lugar. E eu quero, meus irmãos, a igreja ensina que a arma principal para você vencer a inveja de dentro de você e dos outros é você saber agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque talvez você não tenha o dom de cantar. Aí imagina lá quando você era pequeno, lá na escola, mas o seu colega do lado tem o dom de cantar. Talvez você não tenha o dom de tocar, mas o seu colega da frente tem o dom de tocar. Talvez você não seja tão que tira as melhores notas, mas o seu colega de trás tira as melhores notas. Talvez você não tenha vários dons que os seus irmãos têm. E você diz, por quê? Todo mundo sabe fazer algo, todo mundo é elogiado por causa de alguma coisa, mas eu não. Às vezes, dizem que Albert Einstein era incompreendido pelos professores. Eles achavam que não era um aluno inteligente. Às vezes, o grande dom que Deus reservou para você vai se manifestar um tempo depois, porque talvez Deus tenha algo muito maior. E outra, se você hoje é um grande médico, se você hoje é um grande advogado, os santos diziam que eles queriam ser o melhor, mas não melhor do que o outro, mas melhor para o outro. Eu quero ser o melhor médico, sabe por quê? Porque eu quero cuidar de você, eu não quero deixar os seus filhos morrerem, eu quero ter a alegria de ver suas lágrimas sendo enxugadas. Quando eu tive o prazer de me dedicar, suar, ficar sem dormir, para curar alguém que você amava. Isso é a maior satisfação que uma alma pode experimentar. É colocar os seus dons a serviço e ser útil para o reino de Deus. Se você acha que você não é útil, e muitas pessoas são tentadas por essa tentação do inimigo, é porque Deus está te treinando na humildade para fazer maravilhas. E a igreja diz, ter inveja é se revoltar com a justiça de Deus. É dizer assim, Deus está errado. Deus distribuiu os dons de maneira errada. Porque eu não tenho esse dom que Ele tem. Eu não tenho essa beleza que ela tem. Eu não tenho essa inteligência que Ele tem. Mas Deus reservou para você algo para você servir de maneira maravilhosa. Quando você descobrir, você precisa estar humilde. E Deus está te treinando na humildade. Isso é maravilhoso, gente. E o dom do outro nunca vai te diminuir. O dom do outro é para te ajudar, a te servir. Nós somos um só corpo. E a beleza, a maravilha do outro é a minha também. Porque ele é tudo isso, se ele é de Deus, para mim. Então, o canto, nós vamos cantar pedindo que Nossa Senhora venha como rainha. Mas eu quero que você anote a passagem de Lucas 1, do Magnífica. Esse canto de Maria, ela diz que Deus é maravilhoso, porque Ele derruba do trono os poderosos, Ele eleva os humildes, Ele sacia de bens os famintos, Ele deixa os ricos sem nada, Ele acolhe quem se aproxima de Deus. Isso é maravilhoso. É você saber que lá diante de Deus, todos serão tratados da maneira justa.
Aqui na terra tem injustiça, uma pessoa ruim consegue progredir, consegue avançar. Eu tenho pena dela. Se ela não se converter, se ela não usar os dons dela para servir, ela será a pessoa mais infeliz do mundo. E quando Nossa Senhora usa esse canto do Magnífica, Nossa Senhora destrói toda a inveja que existe nos corações, porque Deus é justo. O remédio contra a inveja é você louvar a bondade de Deus, é você se unir a Nossa Senhora na humildade dela. Quem se aproxima de Nossa Senhora, ela expulsa do nosso coração todo tipo de inveja e coloca no nosso coração o grande remédio para a inveja, ação de graças. Agradeça a Deus agora por um instante, pelo dom da sua vida. Agradeça pelos dons que Deus te deu. Agradeça pela sua família. Agradeça pelas pessoas que te amam. Agradeça pelo céu. O diabo tem inveja porque os tronos que eles perderam serão ocupados por você. Ele tem inveja de você. Agradeça a Deus, porque você foi sonhado, projetado para o céu. E quando nós fazemos isso, agradecemos, como Nossa Senhora, quando visitou Isabel. Não tinha lugar para o menino nascer, ela não ficou com inveja dos bercinhos dos outros, ela louvou a Deus. Não tinha lugar para ela morar quando fugiu para o Egito, ela louvou a Deus. E por isso o trono dela é o mais alto no céu. Nós chamamos agora a ti, mãezinha, tu que és a augusta rainha dos céus, a senhora dos anjos. Venha agora visitar o teu povo e expulsa para longe de nós o cruel inimigo. A nossa guerra não é contra homens de carne e sangue. Expulsa, mãezinha, a inveja do meu coração. Expulsa, mãezinha, a inveja do coração dos meus irmãos. Mas acima de tudo, expulsa, mãezinha, o invejoso que quer me tornar como ele, mas não vai conseguir, pois eu estou do teu lado, ó mãe. Eu quero ser humilde como o teu coração. Eu quero ser servo e usar os meus dons para amar. Vem, mãe, augusta rainha, e expulsa para longe de nós o cruel inimigo. Augusta rainha dos céus, ó augusta rainha dos céus, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder, recebeste de Deus o poder e a missão. Vamos ficando de pé, de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Ergue sua cruz agora e canta. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ergue bem alto sua mão e dá esse brado. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Perseguindo os demônios, combatendo todos eles, reprimindo sua audácia, precipitando-os no abismo. Salve, salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. salve. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos
batalharão e vencerão. E aonde Nossa Senhora entra, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. onde essa rainha dos anjos entra, e ela entra agora na sua casa, e ela entra agora nesse lugar, ela enche com a sua bênção, com a sua presença esse lugar, e esse sopro, esse vento é o sinal de que Nossa Senhora ouve o nosso clamor. Onde ela entra, a inveja vai embora. Onde ela entra, o invejoso bate em retirada, o invejoso por excelência, que é o inimigo. Onde ela entra, o espírito do mal, o espírito de briga, de discórdia, de divisão, espírito de tristeza, vai embora. E Nossa Senhora hoje entra na sua casa, entra na sua vida, trazendo a paz, trazendo a alegria, trazendo a presença do Espírito Santo de Deus. E ainda para terminar, salve Rainha. Salve Maria, augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Entra na minha casa, mãe. Salve Maria, Todo mal vai embora. augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão.